Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 15. A partir do verso 22. Olha para quem está ao seu lado, diga para ele, se prepare. Hoje vamos abrir caminho. Amém? Êxodo capítulo 15, verso 22. Moisés guiou Israel para fora do mar. Eles saíram em direção ao deserto de Sur. Mas depois de viajarem durante 3 dias no deserto, não encontraram água. Chegaram a Mara, mas não podiam beber a água de lá, pois era amarga. Esse é o motivo de a chamarem de Mara, amargor. O povo queixou-se de Moisés e perguntou: o que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e Deus mostrou-lhe um pedaço de madeira, que ao ser lançado na água, tornou-a de sabor agradável. Ali o Senhor estabeleceu para eles leis e regras de vida, e ali ele os testou. Ele disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que Ele considera certo, prestarem atenção aos seus mandamentos e guardarem as suas leis, eu não os atingirei com nenhuma das doenças com as quais afligi os egípcios, pois eu sou Deus, aquele que cura vocês, ou Jeová Rafá. Eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali junto à água. Aleluia. Eu quero que você entenda algo aqui, que é valioso. Quando nós lemos o último versículo, diz que eles chegaram a um lugar muito especial. Eles chegaram a um lugar chamado Elim. E Elim tem 12 fontes de águas e tinha 70 palmeiras. Uau, era um oásis no meio do deserto. Era algo sobrenatural para um povo que estava no deserto. Era o local da bênção, o local do milagre, o local da abundância. Imagine, no meio do deserto. No deserto não tem água, no deserto não tem vegetação, no deserto só tem sol quente e areia. Mas ali eles encontraram um lugar de bênção, um lugar de provisão, um lugar de milagre, porque onde tem água tem vida, tem verde, tem plantas, tem comida, tem tudo ali. E o que Deus quer que a gente entenda é que Ele tem sempre preparado para a gente um lugar desse. Deus tem sempre preparado para mim e para você um lugar de deleites, um lugar de milagres, um lugar aonde tem provisão, aonde tem o sustento, aonde tem descanso, aonde tem refrigério, aonde tem tudo que nós precisamos. Ele está trazendo uma revelação tremenda, mas uma coisa que eu preciso entender, de uma maneira muito especial, que antes de Elim, tem Mara. Diga para quem está ao seu lado, antes de Elim, tem Mara. E é interessante que aqui, Mara foi a primeira experiência do povo de Israel depois do Mar Vermelho. E olha só, o povo estava escravo no Egito. Havia anos ali escravos no Egito. E clamam por libertação. Deus levanta Moisés, envia para o Egito. E você sabe o que acontece ali? Vem as 10 pragas, 9 pragas, Faraó não libera de jeito nenhum. Na última praga, Faraó libera, e quando eles saem em direção ao deserto, o Faraó vem atrás deles, e chega diante do Mar Vermelho, o mar se abre, eles passam. Olha as experiências que o povo está tendo. Quando o exército de Faraó passa, as águas se fecham, mata todo mundo. Uau, olha só. Olha as experiências que esse povo teve. Olha as experiências que esse povo viveu ali. Mas, andando mais um pouco, começa a ter um problema. Os reservatórios de água acabam. Só que aí imagina, gente, você tem mais ou menos 2 milhões de pessoas, eu creio, naquele lugar, e a água acabando, fora os animais. Imagina, tem que dar água para os animais. E a água acabando, imagina a loucura que se torna. E agora, o que a gente faz? Dou água para os animais ou a gente bebe? Não, dá para
né, para o povo, vai matar os animais. Olha que doideira. Mas de repente, ao longe, eles avistam: opa, tem um negócio ali, tem uma fonte de água ali. Quando eles chegam com sede, apavorados, e vão experimentar essa água amarga. Imagina só a experiência desse povo. Com sede, os animais com sede, a água não presta. A água não é boa. A água não é potável, a água não é realmente algo bom. Imagina só a cabeça desse povo. E a gente precisa entender algumas coisas aqui muito interessantes. Porque se você estudar um pouquinho, você vai ver que eles saíram de Mara e andaram mais um pouquinho e encontraram Elim. 12 fontes de água, 70 palmeiras. Por que o Senhor levou eles para Mara? Por que o Senhor colocou eles naquela situação? Por que o Senhor permitiu que eles estivessem ali? E aí nós vamos entender algumas coisas importantes. Porque eu preciso deixar claro para você uma coisa importantíssima. Coloca isso no seu coração. Não tem escolha. Todos nós vamos passar por Mara. Não tem como fugir, porque Mara é o lugar da prova de Deus. Porque você leu no texto que o Senhor testou ou provou. E eles chamaram aquele lugar não tinha o nome de Mara. Eles deram o nome de Mara, de amarga ou amargor, que significa, né, a tradução de Mara. E uma coisa que eu preciso entender, queridos, que aqui está falando de amargura, de algo intrínseco do ser humano. E amargura não é acontecimento, não é um fato, não é algo que acontece. A amargura é uma reação do coração do homem. Vou repetir. A amargura, ela não é um acontecimento, não é um fato. Ela é uma condição, uma reação que está aqui, ó, no coração do homem. Por isso que o Senhor quer provar o coração. Por isso que o Senhor leva para esse tempo de conhecer o homem, de saber o que ele tem, do que ele está querendo realmente. Porque o povo de Israel viveu coisas espetaculares. Viveram as 10 pragas, viveram o mar se abrir, viveram o milagre de ver um exército inteiro morrer. Interessante que os teólogos, né, apóstolo Couture, é interessante aqui. Os teólogos, eles brigam aí nessa história. Uns dizem que era um mar grandioso, né? Outros dizem que não, que era um rego, um pouquinho de água, né? Que eles podiam passar tranquilamente, não tinha problema. Aí, né, de qualquer forma, o milagre é grande, porque se foi um pouquinho de água, como que essas águas mataram o exército? Né? Será que, né, molhou o pé, deu algum tipo de problema no pé? É uma loucura. De qualquer forma, viveram um milagre. Ou um grande mar que se abriu e matou todo mundo, ou um pouquinho de água que foi lá e matou todo mundo. Viveram milagres, mas Deus queria saber o coração desse povo. Deus queria saber aonde estava o coração desse povo. E quando chega em Mara, é a hora do teste. Quando chega ali, é a hora do teste. Porque a nossa vida não é o fantástico mundo de Bob. A nossa vida não é melzinho na chupeta. A vida do homem, ela não é tudo certo, tudo belezinha, tudo lindo e maravilhoso. A gente engana achando que é isso. Não existe perfeição na vida humana. O meu casamento não é perfeito, irmão, com certeza vai ter problema. No meu trabalho, vai dar problema. A igreja não é perfeita. Se você achar uma igreja perfeita, não vai para lá, você vai estragar ela. Se bem que, né, se for achar uma igreja perfeita, Deus arrebata, né? Porque Enoque, né, Deus levou. Elias estava, né, num grau sim, Deus levou. Então, nós precisamos entender o que isso significa. Nós precisamos saber como reagir diante das intempéries da vida, dos fracassos da vida, das desilusões da vida, que nós vamos enfrentar. Como nós vamos reagir a isso? Porque a amargura que muitos têm enfrentado e vivido nesses dias é por conta disso.
como tem reagido às coisas que se levantam. Porque, mais uma vez eu digo, a amargura, essa tristeza do coração, esse vazio, essa dor, essa seta que entra, não é algo que acontece, é uma reação do coração. É uma reação negativa a algo que está acontecendo. E aí nós podemos ver que existem algumas fontes que podem nos levar a esse lugar. Eu vou dar só 2 fontes rapidinho aqui, que podem nos levar a esse lugar chamado Mara, ou esse lugar de amargura. Hoje a gente tem vivido tanto essa questão de síndrome do pânico, depressão, doenças psicossomáticas. Por quê? Exatamente porque o diabo tem encontrado aí uma fonte inesgotável de prisão. As reações do coração humano, as reações do homem, têm levado a esse lugar chamado Mara. E uma das fontes, a primeira fonte, que é uma fonte externa. Eu quero dar uma fonte externa, que não depende da gente, vem de fora. Então abra comigo em Romanos 3, 13 e 14. Romanos capítulo 3, versos 13 e 14. Olha uma fonte externa. Romanos 3, 13, 14. Olha a palavra. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Uma das fontes externas que podem nos levar a esse lugar são palavras. São palavras que são lançadas. E essas palavras vêm como seta. A gente não está esperando, a gente não deseja, a gente não espera, a gente não quer, mas elas vêm e pegam. Uau! Elas atingem o nosso coração e aquilo começa a gerar uma insatisfação, começa a gerar uma tristeza, começa a gerar algo dentro de nós que não tem solução. E olha o que Romanos diz: sua boca goteja como o veneno de uma cobra. Por palavras, as pessoas têm, interessante assim, antigamente, não tinha muito disso, mas hoje já usaram, colocaram uma palavra bonita aí, para algumas coisas que acontecem na escola, hoje em dia é bullying. Antigamente não tinha nada disso, hoje em dia é bullying, as pessoas rolha de poço, aquela coisa toda, Gil? Aquelas coisas, você lembra daquela fase de escola? É desse jeito, e aí vai. Hoje é bullying, mas naquela época que a gente vivia, todo mundo já passou por isso na escola, fala sério. Vamos lá, ou não é verdade? E está vivo. Gente, era criança. Sabe como muitas vezes é o problema? O problema hoje, na verdade, não são as crianças e nem o que elas estão falando na escola, são os pais em casa. Sabia? São os pais em casa que alimentam essas coisas, que fortalecem essas coisas e que criam muito mais problema nas crianças, porque estão gerando adultos milindres, adultos frágeis, pessoas adultas sem base, que qualquer coisinha... Filho, na minha época não tinha essa não. Chegava em casa, minha mãe arrancava a varinha de marmelo, uma varinha de, às vezes nem marmela de árvore mesmo, aquelas varas desse tamanho. Quero ver, você resolve, meu filho, acabou. Se a diretora chamasse a minha mãe na escola, porque alguém aprontou, alguém fez alguma coisa comigo, que apanhava era eu em casa, filho. Não era a pessoa não, minha mãe não dava mole não. Se a pessoa brigou com você, porque você fez alguma coisa, então você está culpado, meu filho. Vai tomar satisfação também. Mas hoje em dia não. Tadinho do meu filho, tadinho da minha... Tadinho mesmo, quando crescer vai ser um homem e uma mulher frágil, sem base, sem estrutura, qualquer coisinha vai destruir. Satanás sabe disso. E as palavras então entram, qualquer coisa entra e magoa, entristece, nos leva a essa fonte de amargura. A amargura é um pulinho para a depressão, a amargura é um pulinho para a frustração que leva ao síndrome de pânico e outras coisas.
E olha que Romanos está falando, são goteja do lábio das pessoas, veneno, e nós temos que entender isso, e tomar cuidado com as palavras, tomar cuidado com o que a gente ouve, de quem a gente ouve. Alô? E nós vamos entender um pouquinho que a culpa não é das pessoas somente. Então, uma fonte externa, as palavras, e elas atingem mesmo. Seja de terceiros, seja de pessoas dentro de casa que a gente ama. Amém? Temos um caso que aconteceu dentro da missão Shekinah, em aconselhamento. Um casal foi se aconselhar, o marido querendo divórcio, porque a esposa não correspondia na cama. Tinha com 2 filhos, se eu não me engano, 2 ou 3 filhos. E a esposa não correspondia. Eles foram para aconselhamento com o marido querendo divórcio. E eles começaram a conversar e o marido começou a contar a situação. Ela é assim, assada, assim, assada, assim, assada, babá. E quem estava aconselhando estava quase querendo esgoelar a mulher. E quando chegou na vez dela, aí foi entender por quê. Ela disse o porquê que ela ficou assim. E aqui entra o que eu estou falando. Na lua de mel, o marido brincando, lançou uma palavra, e essa palavra entrou no coração dela, gerou uma amargura, que durou mais de 20 anos, e ela não correspondia na cama. Uma palavra, na lua de mel, levou ela a um lugar terrível. Então a gente precisa tomar cuidado. Marido, uma brincadeira, ele não estava falando sério, era uma brincadeira, que ao ser lançada a palavra, entrou de uma maneira errada, e aí trouxe um problema gravíssimo. Mas também existem fontes internas dentro de nós. Uma fonte externa são palavras lançadas, mas também existem fontes internas. Vamos lá, Gênesis capítulo 27, 34. Gênesis capítulo 27, 34. Olha o que diz a palavra. Quando Esaú ouviu as palavras do pai, soltou um forte grito amargurado e suplicou: ah, meu pai, e eu? Abençoe-me também. Uma fonte interna que nos leva a esse lugar de amargura, sabe o que é? São decisões erradas. As decisões que nós tomamos durante a nossa vida nos levam a esse lugar. Quando Esaú deu esse grito de amargura, queridos, ele estava querendo algo que ele mesmo errou, porque ele vendeu o direito de primogenitura para o irmão, lembra? Por um prato de lentilha e uma sopa. Ah, você quer? Então me dá a tua primogenitura. Tá, o que eu vou fazer? Tá, pega. Uma decisão errada de Esaú levou ele a viver a amargura. E quantos de nós estamos tomando decisões erradas na nossa vida, que Deus não direcionou, que não são próprias para a nossa vida, e estamos entrando nesse território de mara, de amargura, de sofrimento e dor. Não é culpa do nosso marido, da nossa esposa, não é culpa de ninguém, nossas decisões estão nos levando para a amargura. Os nossos posicionamentos estão nos levando para terras de amargura, terras de frustração, terras de decepção. Estamos tomando decisões no calor do momento, tomando decisões no ímpeto das circunstâncias que estão vindo, e não estamos se importando com o que Deus quer. Simplesmente decidimos, e aí essa decisão pode trazer consequências. Uma coisa que a gente precisa entender: Deus nos livra do pecado, amém? Ele perdoa, mas nunca vai nos livrar das consequências. Então, às vezes, estamos vivendo isso, como Esaú, gritou amarguradamente. Por quê? Lá atrás ele vendeu a primogenitura para o irmão. Então, temos que tomar cuidado com isso. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, que se nós vacilamos no dia da dificuldade, a nossa força vai ser limitada.
Se a gente vacilar no momento que a gente passa por uma luta, nós vamos perder força, vigor. E aí que mora o grande problema, a grande dificuldade. Mas a pergunta: como superar isso? Tá, nós podemos entrar nesse momento, sim. Somos seres humanos, podemos passar por mar. E lembra que eu disse que todo mundo vai passar por aqui? Olha para quem está ao seu lado, me ajuda aí, diga assim: apesar de você ser uma pessoa linda, você vai passar por Mara. Não adianta, irmãos, vai chegar esse momento, vai chegar essa hora, vai chegar essa circunstância, mas e agora? O que eu vou ter que fazer? Então a primeira coisa, está lá em Êxodo 15, 24. Êxodo 15, verso 24. Olha o começo do texto. O povo começou a se queixar. O que é queixa? É murmuração. Então a primeira coisa, parar de murmurar. Que murmuração é reclamação. Murmuração é ficar lançando palavras, que lembra que eu disse que palavras podem ser o local que nos levam para a amargura? É isso aí, a murmuração é esse fator. Eu tenho que parar de murmurar, sabe por quê? Deus abomina a murmuração. Quando nós murmuramos, nós estamos simplesmente falando mal do próprio Deus, dizendo para Deus que Ele não é capaz de cuidar da nossa vida, dizendo para Deus que Ele não nos ama, dizendo para Deus que Ele nos levou para um lugar de destruição. Imagina Deus ouvindo uma coisa dessa, e Ele fala assim: peraí, eu dei o meu filho para morrer por você na cruz, eu paguei o preço do seu pecado, eu fiz de tudo por você, e como eu sou culpado? A murmuração está jogando essa responsabilidade e essa culpa sobre Deus. Questionamos a bondade de Deus, questionamos a misericórdia de Deus, questionamos aquilo que Deus tem mais precioso, que é o seu amor para mim, e seu amor para a sua vida. Uma coisa a gente precisa aprender, irmãos, é parar de murmurar, é parar de ficar falando com os outros sobre, porque quando a gente fala: não, eu estou conversando para abrir meu coração, não, você está murmurando, irmão. Se você quer conversar com alguém, existe alguém correto, certo para isso, que é o seu pastor ou o seu discipulador, mais ninguém. Mais ninguém. Porque aí você pode abrir o seu coração e ser tratado. Por isso, primeira coisa, eu preciso parar de murmurar. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 10, verso 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, verso 10. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Olha a recomendação de Paulo. Vamos mudar a palavra. E não murmurem, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Olha o que a murmuração traz. Paulo já deixou claro, a murmuração traz morte. Precisamos parar de ficar abrindo a nossa boca e lançando mais palavras negativas para trazer destruição. A segunda coisa para que eu possa superar a amargura está também no verso 24, porque eles dizem que se queixaram contra quem? Moisés. Eles se queixaram para Moisés. Então uma coisa que a gente precisa entender, que a gente sempre tem essa tendência de colocar a culpa em alguém. Nós sempre temos a tendência de passar a responsabilidade para alguém. E foi o que o povo fez. Eles murmuraram e jogaram a culpa em quem? Moisés. Nós temos tendência a procurar um culpado por estar vivendo aquilo.
Nós temos tendência a procurar tirar o fardo da nossa responsabilidade e passar para outro. Porque é mais fácil, porque daí eu posso falar da pessoa, eu posso apontar o dedo, eu posso vomitar em cima, porque eu não sou culpado, eu não faço nada errado, eu não fiz nada errado, mas... E foi o que o povo fez. Quem foi o culpado? Moisés. Nós temos tendência a dar nome para a nossa amargura, para essa dor do nosso coração, para essa frustração. Dar nomes. E quem são esses nomes? Nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, a igreja, o pastor, o discipulador, o meu patrão lá no trabalho, o meu colega de trabalho, o professor. A gente tem essa tendência de dar nome, e muitas vezes, e grande parte das vezes, nós declaramos que a culpa, sabe de quem é? De Deus. Deus é o culpado, foi Deus que fez, foi Deus que... A culpa não é minha, não, imagina eu. Não, mas Deus... Foi Deus que fez, foi Deus que permitiu, foi Deus que... Quem é o culpado? Deus. Então, o que nós estamos sentindo tem um nome. Qual é o nome dele? Deus. A minha amargura é Deus, a minha frustração é Deus, a minha decepção é Deus, a minha depressão é Deus. Ou seja, damos um nome, que na verdade não é. Olha só o que Jeremias declara e nos exorta lá em Lamentações 3:39. Então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Jeremias está dizendo, olha, por que você está se murmurando, queixando, quando na verdade a culpa não é de A, B ou C, é sua. A culpa é minha. O nome da minha amargura, o nome da minha frustração é César. O nome da nossa frustração somos nós mesmos, nós que nos levamos a esse lugar, nós que nos conduzimos a este lugar, e nós precisamos entender que o culpado disso tudo não é o nosso marido, não é a nossa esposa, não é a igreja, não é Deus, somos nós mesmos. Porque é muito fácil eu colocar a culpa no outro, mas ninguém quer assumir a responsabilidade para sair da onde está, para dizer, não, o problema realmente sou eu, e eu preciso mudar, eu preciso ter uma decisão, um posicionamento para a transformação da minha vida. E por último, o versículo 25 de Êxodo 15, diz que Moisés buscou o Senhor. Então, para que eu possa superar a amargura, eu preciso buscar a solução em Deus. A solução está somente em Deus. O único que pode nos tirar desse lugar se chama Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outra solução. Eu entendo e eu não sou contra, a questão da psicologia e da psiquiatria. Não sou contra. Se tem necessidade, procure um psicólogo, uma psicóloga de Deus, cristão, pelo amor de Deus, porque pegar esses psicólogos do mundo é misericórdia, ou um psiquiatra, não tenho problema com isso. Eles vão ajudar, eles foram capacitados na ciência para ajudar, porém, a solução não está neles, a solução está em Deus. Eles vão nos conduzir a um caminho de volta à presença, porque lá na presença, Deus pode mudar, Deus pode curar, Deus pode transformar, só Deus pode arrancar palavras que entraram errado no nosso coração, só Deus pode mudar decisões erradas que nós tomamos, nenhum outro pode. Não são os remédios, os psicotrópicos, os ansiolíticos, que vão resolver. Mas Deus pode mudar, porque Ele, como Ele diz, eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura, eu sou o Deus que sara,
Ele pode mudar, Ele pode transformar. A resposta, a solução está em Deus. Quando Moisés clama ao Senhor, o Senhor responde. E ele fala lá para pegar uma vara. Irmãos, pegar uma vara. Imagina que doideira, pegar um pedaço de pau, madeira. E provavelmente deve ser de amendoeira, né? Que tem muito naquela região, figueiras, não sei. A Bíblia não fala o quê. E ele pega e joga. E a água se torna doce. Humanamente falando, tem lógica? Não. Cientificamente tem lógica? Não. Mas espiritualmente tem. Então Deus pode mudar, e Deus mudou, transformou aquela situação, e a nossa solução, a nossa resposta para as amarguras da nossa vida está somente nele, em Deus. Salmos 142, verso 1 e 2. Salmos 142. Clamo em alta voz ao Senhor, suplico pela misericórdia do Senhor, derramo diante dele as minhas queixas e lhe apresento minhas angústias. É diante dele que eu tenho que apresentar, é diante dele que eu tenho que clamar, é diante dele que eu tenho que colocar todas essas frustrações, decepções, dores, porque é ele que vai fazer o milagre, é ele que vai transformar. Moisés não saiu correndo para procurar ajuda, para, sei lá, chamar um profeta, ou um rei, ou alguém para ajudá-lo. Não, ele foi buscar o Senhor. E muitas vezes, irmão, nós temos corrido para buscar em tantas coisas. E hoje com a internet, a gente vai buscar na internet. Ah, porque tem o pastor A, o pastor B, o pastor C, o pastor D. Ah, porque tem o site A, B. E, irmãos, desculpa, não vai te levar a lugar algum. Você vai ouvir um monte de palavras, uma vai para a direita, outra vai para a esquerda, outra vai para não sei para onde, e aí, o que eu faço? Mas a palavra do Senhor é clara. Ouvi uma voz que diz: esse é o caminho, andai nele. Eu tenho que ouvir ao Senhor, buscar o Senhor, estar na presença, e Ele vai me dar solução, e Ele vai me dar o que eu necessito, e Ele vai curar essa dor no meu coração. E o diabo sabe, irmãos, é por isso que hoje temos vivido algo terrível lá fora. É onde o diabo tem mais agido. É onde o diabo tem mais atacado. Estamos vendo uma geraçãozinha, né, não vocês, lógico, e nem quem vai estar assistindo, mas uma geraçãozinha milindrinha, qualquer coisinha está de narizinho torto. Ah, porque o meu patrão falou isso. Ah, porque a faculdade lá, o professor disse aquilo. Ou, né, na escola. Irmão, como assim? Sabe, as pessoas acham que hoje, né, no trabalho, a pessoa tem que chegar: ô meu querido, por gentileza, você poderia nesse momento ir lá, pegar aquelas caixas e colocar naquele lugar? Gente, você está no trabalho, o cara vai chegar e falar assim: ô César, pega essas caixas daqui e põe lá. E aí eu não tenho que ficar chateado, eu não tenho que ficar magoado, sem jeito de falar. Você entende? Olha só como que o povo está agindo. Na escola, sabe, né? Você pega o pessoal que está na faculdade, você tem que pensar o que você fala, porque senão pode agredir o coraçãozinho dos universitários. Gente, olha só o que nós estamos vivendo. Uma geração que qualquer coisinha entra na amargura, entra nesse buraco negro, e aí? Não tem Deus, não vai sair, isso vai se avolumando. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e a coisa vai crescendo, e a coisa vai crescendo. É uma palavra que recebeu hoje, que abriu espaço para outra, e vem outra, aí chega em casa, de repente o marido ou a esposa fala uma coisinha, que não tem intenção nenhuma de ofender ou nada, mas aquela palavra entra, e daqui a pouco está com um turbilhão de coisas, está um desastre acontecendo internamente. Nós precisamos entender que volto a dizer, todos nós vamos passar por Mara. Por quê?
e você vai entender já já, e não tem como fugir, dizer, eu não vou, porque vai passar, mas como eu lido quando eu passar por Mara? Eu preciso entender que eu não posso murmurar, nem buscar culpado para aquilo que eu estou vivendo, e buscar a solução no único que dá a solução, que é Deus. Quando eu entendo isso, nós aprendemos algo poderoso sobre os desertos que nós vivemos na vida, sobre a amargura que vem no nosso coração. Primeira coisa que eu entendo e aprendo com isso, em Êxodo 15, 25, é que Deus está provando a mim e a você, está provando o nosso coração e está provando a nossa fé. Onde está embasado o nosso coração? Onde está firmado a nossa fé? Deus, volto a repetir o começo, Deus tem para a minha vida e para a sua vida Elim. Elim é fonte de águas, 12 fontes de águas e 70 palmeiras, é um lugar extraordinário. Deus tem sempre algo grande para as nossas vidas, mas Ele não vai nos dar sem antes provar como está o nosso coração, como nós estamos realmente, onde nós estamos firmados. Estamos firmados aonde? Na rocha que é Cristo ou na areia? Que os ventos e a chuva vêm e derruba a casa. Deus vai provar a mim e a você para saber aonde nós estamos. Mara é a oportunidade que Deus nos dá para crescer, para amadurecer. Vou repetir, Mara é o lugar que Deus nos leva para crescimento, para amadurecimento. Para que a gente possa daí chegar no lugar da provisão, no lugar do milagre, no lugar da bênção, porque lá nada vai me tirar do propósito e do foco que é Ele, o Senhor Todo-Poderoso. Em Mara, nós somos levados, Êxodo 15, 25, a entender que nós precisamos obedecer. Obediência às leis e aos mandamentos do Senhor, aquilo que Deus estabeleceu. Você vai ver que Deus ali cria leis para o povo, projetos para o povo. E Ele diz, se vocês obedecerem, olha lá, não vou afligir vocês com as doenças do Egito. Ou seja, eu vou proteger vocês, eu vou cuidar de vocês. Então eu preciso aprender a obedecer a palavra do Senhor, obedecer às leis do Senhor. Deus está provando o nosso coração e a nossa fé, provando a nossa obediência. Deus nos leva ali na fontes de Mara, nesse lugar chamado Mara, para conhecermos a Ele. Interessante que quando você vai estudar um pouco a vida de Jó, você vê que Jó era um homem reto, um homem íntegro, um homem de posses, um homem bem de vida, tranquilo. E quando você lê lá Jó, capítulo 42, verso 5, ele diz, olha, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos veem. Por quê? Todos passamos por Mara, e Deus levou Jó a Mara. Deus permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó, tirasse os filhos, tirasse o dinheiro, tirasse a saúde, só não tirou a vida dele. Jó passou por esse lugar de amargura, Jó passou por este lugar de dor, Jó passou por esse lugar, mas ele não amaldiçoou a Deus, ele não abandonou a Deus, ele continuou firme em sua convicção. Deus provou o coração de Jó, e Jó foi achado digno. E depois você lê o texto, Deus restituiu tudo que Jó tinha em dobro. Olha só, eu preciso entender, irmãos, o lugar de conhecer a Deus é Mara, o lugar de conhecer a Deus é nesse lugar de amargura, porque nós vamos buscar a face para ouvir a voz dEle, para conhecê-lo verdadeiramente, quem Ele é, o Deus soberano e poderoso, o Deus que é Pai, o Deus que cura, o Deus que sara. Por que Deus faz tudo isso? Porque Ele quer nos levar a Elim. Porque Ele quer conduzir a Elim, uma fonte inesgotável da presença dEle. 12 fala de governo, 12 fala de autoridade, água fala da palavra.
E aí, meu irmão, se você for estudar as palmeiras, meu Deus, é tanta coisa, tanta revelação, que dá uma série de estudos aí sobrenatural, só sobre Elim, o nome Elim, tanta coisa. Deus quer nos levar a esse lugar de abundância, a esse lugar de prosperidade, a esse lugar de milagres. Mas para que a gente chegue a esse lugar, para que nós alcancemos esse lugar, nós precisamos passar antes por Mara, por um lugar chamado amargura, aonde nós somos testados, provados, e como diz Gênesis, provou Deus a Abraão. Deus prova, irmãos, põe uma coisa na sua cabeça, tudo na nossa vida, nós temos que passar por prova. Você não passou na escola desde o fundamental sem ter prova. A cada bimestre, hoje em dia já não é mais bimestre, na nossa época era bimestre. Já mudou tudo, mas é prova. Na faculdade você passa pelas provas. Você vai tirar uma carteira de motorista, você tem prova. Você se forma em advocacia ou em medicina, você vai ter que fazer a prova da OAB, a prova do CRM, você vai ter que fazer prova. Para você entrar no trabalho, você vai lá se inscrever, teu currículo, e vai fazer uma prova. Tudo na nossa vida, nós passamos por prova. Interessante, quando chega na igreja, porque é a igreja, não, a gente acha que na igreja é tudo a mil maravilhas. Eu cheguei na igreja, agora eu estou no céu, agora tudo é tranquilo, Deus vai fazer, Deus vai operar, o milagre vai acontecer, o dinheiro vai chegar. Ei, não é assim. Deus vai provar a nossa fé, Deus vai testar a nossa fé, no que nós estamos embasados, no que nós estamos realmente fortalecidos, no que nós estamos alicerçados. Se Ele achar que já estamos prontos, amadurecidos, vem Ele, aí Ele vai nos levar a um lugar sobrenatural, a um lugar de milagres, a um lugar de abundância. Ele vai nos conduzir a um lugar tremendo na presença dEle. Mas Ele vai nos levar a esse lugar de prova, de amadurecimento, de crescimento. O Pai sempre fala disso. O Senhor Jesus não vai vir buscar uma noiva criança, porque Ele não é pedófilo. Alô? A igreja precisa amadurecer, ela precisa crescer, chegar à estatura, como Efésios diz, da varonilidade perfeita de Cristo. Ou seja, a idade para o casamento. Eu não posso pegar uma criança das meninas, ou dos meninos que nós temos nas salas lá no Ministério Infantil, e colocar para casar amanhã. Alô? O Senhor não vai casar com uma noiva imatura, uma noiva criança. O Senhor nos leva a lugares de crescimento, de amadurecimento. Por isso que o Senhor tem trazido essa palavra, é tempo de sermos curados. É tempo de sermos transformados. O Senhor está nos levando para sermos curados das palavras que foram lançadas há anos atrás, talvez pelos nossos pais, que entrou e até hoje a gente carrega, ou pelos nossos cônjuges, que até hoje nós estamos carregando, ou por algum líder, seja na vida profissional, seja na vida eclesiástica, na igreja, que nos feriram, que nos levaram a esse lugar, e nós estamos ainda aprisionados em Mara, enquanto muitos já estão em Elim, desfrutando de algo tremendo, nós estamos presos ali, nas águas amargas de Mara, da frustração, da decepção, da angústia, da amargura, da depressão. O Senhor quer nos tirar desse lugar, o Senhor quer nos curar, porque Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura. Nós precisamos sair desse lugar, para viver tudo que Ele tem de mais precioso, e é uma decisão pessoal. Ah, mas quando Deus quiser, não é quando Deus quiser, porque a palavra diz que Ele quer, a cura já está liberada, Elim já está preparado, não é a decisão de Deus, é a minha decisão. Eu posso decidir ficar em Mara, como eu posso decidir sair de Mara. Eu posso decidir manter essa posição que eu estou tendo de enfermidade, ou liberar o perdão e ir para a cura, e ir para o milagre, e ir para aquilo que Deus tem de mais excelente.
Se eu ficar em Mara, essas águas amargas vão me matar. Porque a amargura, a decepção gera doenças físicas. Gera doenças na carne. O texto diz, lembra? Lembra o que o profeta falou? Nós somos levados ao anjo da morte. Quando nós vivemos nesse ciclo, pois o Senhor hoje está nos dizendo, é tempo de sair de Mara. É tempo de viver a cura. É tempo de viver a bênção. É tempo de viver o que Ele tem de mais precioso em Elim. Então eu gostaria que você se colocasse em pé nessa hora. E nós vamos orar. E nós vamos buscar esse milagre que o Senhor tem para as nossas vidas. A palavra diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim. Sonda-me. Nós precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos hoje entender que é um posicionamento, uma decisão que temos que tomar. Se você entender isso, hoje o Senhor começa a conduzir para um lugar de abundância e milagre. Um lugar de alegrias. Um lugar de viver e experimentar o melhor. Deus tem o melhor. Sempre tem melhor. Mas vai depender de mim, se eu quero viver algo novo em Deus e de Deus ou não. Ele está aqui. Apocalipse declara, eis que estou à porta e bato. Se você abrir essa porta, eu entro. Ele não vai arrombar a porta. Se eu entender que eu preciso de cura no meu coração, se eu entender que eu necessito desse milagre, Ele vai entrar e fazer o milagre. Se eu permitir, Ele vai fazer. Talvez hoje cheguemos aqui com algo no nosso coração. E depende de mim, depende de você, sair com a mesma situação que entrou, ou sair daqui com uma resposta de cura e de bênção do Senhor. Por isso eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, e você olhasse para dentro de si, e que o Senhor traga à memória quais foram as palavras, quais foram as decisões, quais foram os motivos que levaram para esse lugar de amargura, para esse lugar de sofrimento, para esse lugar de dor. O Deus que sara está aqui, o Deus que cura está aqui, o Deus do milagre está aqui, o Deus que é fiel, o Deus que é poderoso para fazer está neste lugar, e Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a minha vida, Ele quer curar. Abra o seu coração a Ele, permita que Ele possa fazer isso. E eu vou orar, porque eu creio que nós precisamos hoje vislumbrar e olhar, levantando os nossos olhos, para ver que existe um manancial chamado Elim, um lugar de fontes inesgotáveis de água, um lugar inesgotável de sombra, de frescor, de refrigério, um lugar de deleites, um lugar de paz, de alegria. Abra o seu coração a Ele, não é a mim, que eu não, na minha incapacidade, na minha pequenez, não tenho nada para te oferecer, mas Ele tem tudo para te oferecer. O amor dEle incondicional, o amor dEle inesgotável, Ele pode. E Ele está aqui de braços abertos para pegar você no colo, para poder dizer, esse é o meu filho, essa é minha filha amada, o meu filho amado. Ele está aqui para transformar a história, para arrancar a dor, para arrancar esse peso, para tirar
essas coisas que têm trazido tanto mal-estar, têm trazido tantas coisas ruins. Jeová Rafa, o Senhor que sara, está aqui, de braços abertos. Então abra o seu coração. Papai, nessa manhã, o que podemos dizer? Simplesmente necessitamos da Tua presença. Nós clamamos ao nosso Pai, ao Senhor poderoso, ao Deus zeloso, para que nesta manhã envolva o nosso ser, envolva a nossa vida. Pai, o nosso coração está doloroso, está dolorido. Nosso coração está, Senhor, frustrado, amargurado. Uma dor muitas e muitas vezes, Senhor, insuportável. Uma dor, Senhor, que nos leva a um lugar de desistência, de abandono, de renúncia. Senhor, estamos aqui abrindo o nosso coração, dizendo que necessitamos do Senhor, que precisamos do Teu milagre. Pai, toda palavra que foi lançada, que entrou atravessada, que entrou de uma forma errada, que tocou o nosso coração de uma maneira indesejada e feriu, e amargurou, e frustrou, e decepcionou, e entristeceu, Senhor, arranca nessa manhã. Pai, nós queremos liberar perdão para todas as pessoas que falaram, sejam autoridades, sejam os pais, seja cônjuges, qualquer pessoa, Senhor, o pastor, o discipulador, o líder, o professor. Pai, queremos perdoar, porque eles não sabiam o que estavam fazendo, talvez intencionalmente, talvez, Senhor, sem entender e saber o que estavam fazendo. Pai, nós perdoamos a cada um, por cada palavra que foi lançada, que feriu o nosso coração. Pai, que essas setas que entraram sejam arrancadas agora, todas essas palavras sejam tiradas, sejam agora, Senhor, desfeitas dos nossos ouvidos, para que a palavra verdadeira venha do alto, que venha a palavra do Teu coração para os nossos corações, declarando quem nós somos em Ti, declarando o que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, todas as decisões que tomamos nas nossas vidas, que foram decisões precipitadas, que foram decisões, Senhor, despropositadas, simplesmente para resolver uma situação que estávamos vivendo, sem o mínimo, Senhor, de preocupação em saber qual é a Sua vontade, que nos levaram para esses lugares, porque em vez de resolver o problema que estávamos vivendo, criamos outros problemas muito maiores. Então nos perdoa, Senhor, porque nós erramos as nossas decisões, não consultamos o Senhor para ouvir o que o Senhor tem, ou o que o Senhor tinha, ou o que o Senhor queria de nós para aquele momento, e nos tira dessa rota de frustração, nos tira dessa rota de dor. Pai, nós Te pedimos cura os nossos corações, Senhor. Pai, a culpa não é de ninguém, a culpa, como Jeremias declara ali em Lamentações, ela é nossa. A culpa não é dos nossos pais, não é de quem está ao nosso lado, não é de quem nós amamos. Nós nos permitimos entrar nesse lugar. Então, Pai, nos tira desse lugar. Isaías declara que o Senhor nos ajuda e nos sustenta com a destra da Sua justiça. Então nesta manhã, Pai, nós pedimos, cura o nosso coração amargurado, cura o nosso coração dolorido, cura esse coração frustrado, Senhor. Arranca todo mal, arranca toda dor, arranca, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, toda tristeza, Pai, toda falta de alegria, toda decepção, Senhor, arranca dos nossos corações. Tira, Senhor, e que o Teu amor incondicional envolva, e pela Tua cura
possamos viver e experimentar o melhor que o Senhor tem, o melhor que o Senhor tem preparado para esse tempo. Leva-nos a Elim, leva a essas fontes de paz, fontes de alegria, fontes de vitória, fontes de bênção. Leva-nos ao conhecimento da Tua palavra e à plenitude do Teu Espírito. Pai, que o Teu Espírito flua, tocando corações essa manhã, como o meu coração, e cura, Senhor, cura toda dor, cura todo trauma, cura toda ferida, cura, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de Deus, nos rendemos diante da Tua presença, sem reservas e sem medos, porque sabemos que necessitamos do Senhor para fazer uma obra muito maior do que nós podemos imaginar. Que a Tua cura venha, 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 Senhor. A palavra diz que todos que chegaram até o Senhor, clamando por um milagre, por uma cura, o Senhor curou a todos. Ninguém saiu sem ser abençoado. Que nesta manhã, papai, ninguém saia desse lugar sem ser abençoado. Ninguém saia daqui sem ser tocado pela presença do Teu Espírito. Pai, em nome do Senhor, toca, vai tocando, vai curando, vai fazendo a Sua vontade, Senhor. Nessa manhã nós cremos que algo novo está determinado. Um caminho está determinado, a promessa está liberada, e possamos viver, desfrutar, experimentar disso. Acima de tudo, a paz que excede todo entendimento. Saímos daqui, Senhor, com um fardo muito mais leve que o nosso fardo, Senhor. Um fardo muito mais leve, porque todas as nossas frustrações estão em Ti. Todas as nossas decepções estão em Ti. Toda a nossa dor e amargura está em Ti. E sabemos que o Senhor tem nos levantado para experimentar o fluir do Teu Espírito de uma maneira abundante. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, porque sabemos que está fazendo uma grande obra em cada coração aqui. Uma obra muito maior do que nós podemos imaginar. A Ti, Senhor, seja a honra e a glória, o louvor e a adoração. Obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome.